Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da primeira semana, volume 4. A primeira questão diz o seguinte: utilizando o diagrama de Pauli e considerando o elemento químico tungstênio, W, de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Letra A. Qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Letra B. Qual a distribuição por subníveis energéticos? Letra C. Quais os elétrons mais externos? Letra D. Quais os elétrons com maior energia? Antes da gente fazer a distribuição eletrônica, a gente vai aprender a construir o diagrama de Pauli. Então, para a gente construir o diagrama de Pauli, primeiro a gente vai colocar todos os subníveis S. Esse número 1 aqui na frente da letra significa a camada ou nível de energia. E a letra significa o subnível. Então, nós temos um S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. E agora a gente vai colocar o subnível P. O subnível P começa na segunda camada. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. E agora a gente coloca o subnível D. 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. E por último, o subnível F. 4F, 5F, 6F e 7F. Notem o seguinte, na primeira camada eu só tenho o subnível S. Na segunda camada, S e P. Terceira camada, S, P e D. Na quarta camada, S, P, D e F. E aí a gente consegue construir o diagrama, ok? O preenchimento desses subníveis se dá em diagonal. E a gente vai colocar algumas setas aqui para indicar essa direção. Então, primeiro vem um S, depois o 2S, depois 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. E por último, 5F, 6D e 7P. Para os elementos conhecidos, para por aqui. Então, a gente exclui esses outros aqui. O 6S, 7D e 7F são apenas teóricos. Aliás, existem vários subníveis teóricos infinitos, só que não são preenchidos por elétrons. No diagrama de Pauli, a gente coloca apenas os subníveis que podem ser preenchidos de acordo com os elementos conhecidos, ok? Então, são esses aqui. A ordem crescente de energia vai dar para a gente a ordem que os elétrons vão ocupar os subníveis. Então, primeiro os elétrons vão ocupar o subnível 1S, depois o 2S, em seguida 2P, 3S, depois 3P, 4S, em seguida 3D, 4P, 5S, depois 4D, 5P, 6S, posteriormente 4F, 5D, 6P, 7S e, por último, 5F, 6D, 7P. Percebam que a gente não precisa decorar nem a sequência, nem o diagrama de Pauli como um todo. A gente tem que aprender a construir. Então, primeiro a gente escreve todos os subníveis S, depois todos os P, D, F, e aí a gente vai construindo as setas, ok? Então, a gente pode construir toda vez que for necessário para a resolução de um determinado problema que envolva configuração eletrônica. A gente não precisa decorar essa ordem. O diagrama de Pauli ele existe justamente para que a gente não precise memorizar essa ordem de energia. Então, vamos voltar ao problema. Nós temos que fazer a configuração eletrônica do tungstênio. O tungstênio tem número atômico 74, ou seja, ele possui 74 prótons no seu núcleo. Como o átomo é neutro, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons.
logo, ele também tem 74 elétrons. Então, vamos começar a fazer a distribuição eletrônica. Lembrando, no subnível S, cabem no máximo 2 elétrons. No subnível P, cabem no máximo 6 elétrons. No subnível D, no máximo 10 elétrons. E no subnível F, no máximo 14 elétrons. Ok? Então, isso aqui tem que ser respeitado. Analisando os níveis e subníveis de energia, a gente tem que começar pelo 1S, depois 2S, 2P, 3S e assim por diante, ok? Então, a gente tem que encaixar 74 elétrons. Então, no subnível 1S, cabem 2 elétrons no máximo. Como eu ainda tenho 72 elétrons, eu vou continuando. Depois do 1S, eu tenho 2S, que também cabem 2 elétrons. Em seguida, eu tenho 2P, e lembre, no subnível P, cabem no máximo 6 elétrons. Então, eu vou colocar aqui 6 elétrons. A gente já usou 2 mais 2, 4, com 6, 10 elétrons. Está bem longe de 74 elétrons. Em seguida, vem o 3S, cabem 2 elétrons. 3P, cabem 6 elétrons. 4S, cabem 2 elétrons. 3D, cabem 10 elétrons. Notem, ó, D, cabem 10 elétrons, ok? Em seguida, 4P, cabem 6 elétrons. 5S, 2 elétrons. 4D, 10 elétrons. Então, depois do subnível 4D, a gente tem o 5P. Então, o P são 6 elétrons. Depois, nós temos o 6S, 2 elétrons. 4F são 14 elétrons. Vamos, então, recapitular a quantidade de elétrons que nós usamos. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. 20 com 10 dá 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Mais 10, 48. 48 com 6 vai dar 54. 54 com 2 dá 56. Mais 14, 70. Para 74, faltam 4 elétrons. Então, no nosso próximo subnível, a gente vai colocar os 4 elétrons restantes se couber. O próximo subnível depois do 4F é o 5D. Então, no D cabem 10, então eu posso colocar assim os 4 elétrons restantes. Então, essa é a nossa configuração por subníveis de energia. Vamos então voltar para a questão. A letra A diz: qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Então, a gente vai usar essa configuração que a gente encontrou para descobrir a configuração por camadas. Lembrando, esse número aqui na frente da letra indica a camada, ou nível de energia. Então, aqui nós temos nível 1, nível 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5... 6, 4, 5. A camada K corresponde ao nível 1. Então, eu só tenho aqui, 2 elétrons na camada K, ok? Então, aqui eu destaquei em vermelho para facilitar. Então, nós temos ali 2 elétrons. Então, somente 2 elétrons nessa camada. A segunda camada é a camada L e corresponde ao segundo nível de energia. Aqui a gente tem o 2S e o 2P. Então, se a gente somar 2 com 6, a gente encontra 8 elétrons no total nessa segunda camada, nessa camada L. A terceira camada é a camada M, que corresponde ao terceiro nível de energia. Aqui nós temos os subníveis 3S, 3P e 3D. 2 mais 6 dá 8, 8 com 10 dá 18. Então, nessa camada são 18 elétrons. A quarta camada, que é a camada N, corresponde ao nível 4. Então, a gente vai olhar o seguinte. Aqui eu tenho 4S, 4P, 4D e 4F. Então, 2
mais 6 dá 8, com 10 dá 18. 18 com 14, 32. Então, nessa camada N, nós temos 32 elétrons. Na quinta camada, ou camada O, nós temos o seguinte: subnível 5S, subnível 5P e o 5D. 2 com 6 dá 8, 8 com 4 dá 12. Então, na camada O, nós temos 12 elétrons. E a última camada, que é a camada P, correspondente ao nível 6, nós só temos aqui o subnível 6S. Então, aqui tem 2 elétrons. Então, nessa última camada, são 2 elétrons. Então, camada K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 12 elétrons e P, 2 elétrons. Na letra B diz o seguinte: qual a distribuição por subníveis energéticos? Isso corresponde justamente à configuração eletrônica que a gente obteve a partir do diagrama de Pauling. Corresponde justamente a essa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Ok? Então, isso aqui já está pronta quando a gente fez anteriormente. A letra C diz: quais os elétrons mais externos? Então, a gente precisa dessa configuração para descobrir isso. Os elétrons mais externos correspondem aos elétrons da última camada. E a gente viu que, no caso do tungstênio, são 6 camadas ocupadas. Ó. Aqui, a última camada é a 6, ok? Então, nós temos 2 elétrons nessa última camada. Na letra D diz: quais os elétrons com maior energia? Quando a gente faz a distribuição pelo diagrama de Pauling, o último subnível a ser preenchido é o de maior energia. Então, aqui a gente tem 5D4. Então, esses 4 elétrons do subnível 5D são aqueles elétrons que possuem a maior energia. A atividade 2 diz: os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Primeiro, a gente vai pegar aquela sequência de preenchimento dos subníveis. Então, primeiro é 1s, depois 2s, 2p e assim por diante. Se a gente for olhar cada uma das alternativas, a gente vai ver que as sequências estão corretas. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Até aqui todos têm igual. Depois do 3p, tem o 4s, depois o 3d e o 4p. Então, a sequência está correta. Só que a quantidade de elétrons em cada uma dessas alternativas está variando. Então, vamos analisar. Na letra A, nós temos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. E isso corresponde também a 15 prótons. Logo, o número atômico de um átomo desse elemento químico seria 15 e não 22. Então, isso não corresponde ao titânio. Na letra B, nós temos 2 mais 2, 4, com 6, 10, mais 2, 12, com 5, 17. Então, isso corresponderia a um átomo de número atômico 17 e não é o titânio, que é 22. Na letra C, nós temos 2 mais 2, 4, mais 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. 18 com 2 dá 20. Também não é o número atômico do titânio. Na letra D, nós temos 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 2, 22. Então, é exatamente essa a configuração eletrônica de um átomo de titânio. Vamos fazer, então, para a letra E. 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12,
com 6, 18, com 2, 20, 20 com 10, 30, com 6 dá 36. Então, o número atômico 36. A atividade 3 diz: a distribuição eletrônica do bário, Z igual a 56, na ordem crescente de energia é... A primeira coisa que a gente deve fazer é analisar a sequência de preenchimento dos subníveis de energia que saem do diagrama de Pauling. Analisando a letra A, nós temos o seguinte, ó, 1S, 1S, 2S, 2S, 2P, 2P, 3S, 3S, 3P, 3P, 3D, 4S. Percebam que aqui existe uma inconsistência. A sequência que a gente encontrou no diagrama de Pauling mostra que depois do 3P tem que ser o 4S. E aqui na letra A mostra depois do 3P o 3D. Então, essa configuração está errada. Vamos analisar a letra B. 1S, 1S, 2S, 2S, 2P, 2P, 3S, 3S, 3P, 3P, 4S, 4S, 3D, 3D, 4P, 4P, 5S, 5S, 4D, 4D, 5P, 5P, 6S, 6S. Então, a sequência da letra B está correta. Agora, a gente precisa analisar para ver se a quantidade de elétrons bate com 56. 2 mais 2 dá 4. 4 com 6 dá 10. 10 mais 2 dá 12. 12 com 6 dá 18. Mais 2, 20. 20 com 10, 30. 30 com 6, 36. Mais 2, 38. Mais 10, 48. 48 com 6, 54. 54 com 2, 56. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, vamos analisar as outras alternativas para a gente observar a inconsistência. 1S, 1S, 2S, 2S, 2P, 2P, 3S, 3S, 3P, 3P, 3D e aqui 4S. Então, existe uma inconsistência também. Na sequência do diagrama de Pauling, depois do 3P vem o 4S. E aqui na nossa alternativa, depois do 3P, é mostrado o 3D. Então, a letra C também está errada. E na letra D, nós também temos o mesmo erro. Depois do 3P, vem o 3D. Isso é inconsistente com a sequência que a gente obtém no diagrama de Pauling. A questão de número 4 diz: o átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, N igual a 3. O número atômico desse elemento é... Então, ele está falando o seguinte: no terceiro nível, na terceira camada, existem 14 elétrons. Então, a gente vai escrever isso aqui, ó, 3S, 3P e 3D. Na terceira camada, existem esses 3 subníveis. E aqui diz que são 14 elétrons. Vamos lembrar que no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no subnível P no máximo 6 elétrons e no subnível D no máximo 10 elétrons, ok? Então, no subnível S, 2. E no subnível P, 6. A gente usou 2 mais 6 dá 8. Para chegar a 14, ainda faltam 6. Ou seja, no subnível 3D, nós temos 6 elétrons também. Agora, a gente precisa analisar toda a sequência. A sequência de preenchimento do diagrama de Pauling é essa daqui, ó. Primeiro um S, depois 2S, 2P, 3S e assim por diante. Como o subnível 3D tem 6 elétrons, tem menos do que o máximo possível, esse aqui foi o último a ser preenchido. Então, a gente só vai considerar até o 3D. Depois do 3D, não tem mais elétrons. Então, eu vou desconsiderar tudo que vem depois. Eu vou até apagar aqui o 4P, ok? Então, o último é o 3D. E eu vou colocar as quantidades de elétrons que a gente já encontrou. Notem o seguinte: se o 3D foi o último subnível a ser preenchido, significa que todos os outros subníveis já foram completados com os seus elétrons, ok? Então, no 4S, tem 2 elétrons. No 2P, 6 elétrons. 2S, 2 elétrons.
e um S, 2 elétrons. Então, essa é a configuração eletrônica de um átomo desse elemento químico. Vamos contar, então, a quantidade de elétrons. 2 mais 2, 4, com 6, 10. Com 2, 12, com 6, 18. 18 com 2, 20. 20 com 6, 26 elétrons. Se tem 26 elétrons, tem também 26 prótons. Então, o número atômico desse elemento químico é 26. Alternativa D. A última questão diz o seguinte: o fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bednorz e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio serão, respectivamente... Então, ele quer saber o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos. Então, esse número aqui antes da letra corresponde à camada. Ó. Camada 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5 e 4. Então, o número de camadas é a última camada a ser preenchida, que é a camada 5. Então, no ítrio, existem 5 camadas preenchidas por elétrons. Notem que todos os átomos possuem infinitas camadas, só que apenas algumas são preenchidas, certo? E é isso que o problema quer. Então, aqui eu tenho 5 camadas preenchidas. E o problema ainda diz o número de elétrons mais energéticos. Os elétrons mais energéticos correspondem aos elétrons do último subnível a ser preenchido, que nesse caso é o 4D. Logo, só existe um elétron nesse último subnível mais energético. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Então, existem 5 camadas preenchidas por elétrons e existe um elétron no subnível mais energético.